Paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, muito bom estar aqui. Pela graça do Senhor, o Senhor nos concedeu mais um ano. Que pena, né? O Senhor nos concedeu mais um ano. Eu estava esperando o dia 31 de dezembro, nas últimas horas ali, esperando que Jesus voltasse a levar a sua igreja, mas o Senhor não voltou, não levou, né? Então vamos ter que passar mais um ano aí batalhando na presença de Deus. Não é verdade? Não, né? Tem gente falando que não é verdade, não. Oh, glória a Deus. Irmãos, outra coisa que eu digo para a igreja: quando chegar no ano novo, que você desejar, nós desejamos feliz ano novo, mas que você acrescente algo nisso aí. Porque eu desejar para o irmão feliz ano novo, esse meu desejar é muito vazio para você. É vazio. É a mesma coisa que eu desejar para você: eu espero que você ganhe na Mega Sena. Você sabe que você nunca vai ganhar na Mega Sena. Porque além de ser uma grande, difícil probabilidade, a gente sabe também que a corrupção ali é grande demais. E o pecado também é grande. Agora, quando você acrescenta um nome poderoso na frente, você fala que o Senhor Jesus Cristo lhe deu um feliz ano novo. Aí você está desejando algo que tem poder para acontecer. Oh, glória a Deus. Aí o Senhor ele entra na frente. Quando colocamos o Senhor na frente dos nossos problemas, das nossas coisas, da nossa vida, olha, então Jesus ele começa a operar, o Senhor começa a agir. Mas quando tentamos pelas nossas próprias forças, não conseguimos nada. Não é verdade, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem nunca tentou alguma coisa por você próprio e não conseguiu? Mas quando colocou nas mãos do Senhor, o Senhor lhe deu vitória. Não é verdade? Então, para toda a igreja, que o Senhor Jesus lhe conceda um feliz ano. Amém? Amém. Irmãos, estou feliz. Amanhã, se Deus quiser, o Senhor não vier, teremos batismo. E nesse batismo, teremos meu filho, Samuel, homem, glória a Deus, meu nomezinho está ali, já um homem, que vai se batizar. Ele está com 12 anos de idade. A mesma idade que eu me batizei. Olha só, que coisa. Parece que foi ontem que eu me batizei. E já passei dos 20 anos de idade. Olha só que interessante. Eita Deus. E amanhã meu filho vai dando mais um passo, que é um complemento da obra de Deus, que é o batismo. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas agora vamos para a palavra do Senhor. Peço que irmãos coloquem de pé, deixa eu me ter reverência. A palavra. Como as horas já estão passando, eu já vou ler o versículo. Vocês fiquem atentos no que eu vou ler, depois eu falo para onde que está a igreja. Está escrito assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muralhas à direita e à esquerda deles. Eita Deus tremendo. Senhor amado, Deus da glória, coloca as tuas mãos, e que essa mensagem seja dirigida agora aos nossos corações. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar a tua unção, Senhor. O Espírito Santo de Deus venha renovar a tua palavra dentro de nós, venha nos encher de alegria, fortalecer o Senhor na grande rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, a rocha que tem poder, Senhor Jesus. Fala com a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se aceitar. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor, que foi no livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 21. Aqui está falando de algo muito tremendo, que é a passagem do povo de Deus sobre o mar vermelho. Oh, glória a Deus. Isso mesmo. E por que eu digo essa passagem sobre o mar vermelho? Em frente nós vamos estar dando uma alegoria a isso. Irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus diz para nós
que o Senhor enviou seus servos sobre essa terra. Uns foram perseguidos, outros foram apedrejados, uns foram mortos, chicoteados, espancados, uns foram cerrados ao meio, e o mundo não deu valor para as suas palavras. E o profeta Isaías havia já profetizado a respeito de um homem, que ele diz assim: endireitai os caminhos do Senhor. E no Evangelho de Mateus diz para nós assim, que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere, que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? E João, ele batizava em arrependimento de pecado e chamava as pessoas para que fossem batizados. João mesmo dizia que ele não era o Cristo, mas ele estava preparando o caminho para aquele que viria. E quando ele estava, se juntava uma multidão muito grande, mas uns não desciam para ter com João no batismo. João começou a olhar e viu que tinha muita gente ao seu redor, mas que não estava descendo naquele momento. João disse: ó raça de víboras, raça de cobras, línguas peçonhentas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Naquele momento ele estava dizendo: vocês acham que vão escapar da condenação do Senhor? Nós que estamos aqui, que estão neste momento se achando dignos, mas não são, batem no peito e dizem: somos filhos, descendentes de Abraão. E ele mesmo disse: não os alegrei por isso, não vos alegreis por isso, porque mesmo essas pedras o Senhor pode ressuscitar descendentes dele. E naquele momento João falava: olha, após mim vem um. João, com toda a sua simplicidade e humildade, aquilo que um irmão ele tem que ter na casa do Senhor. Ele tem que ter simplicidade, humildade, amor, compaixão e zelo pela casa do Senhor, zelo pela casa de Deus. E ele disse: após mim vem um, a qual eu, me abaixando, não sou digno de amarrar as correias da sua sandália. Eita Deus da glória! Olha como ele se coloca neste momento. Eu vos batizo com água, mas este que vem vos batizará com o Espírito e com fogo. Aleluias, glória a Deus. E o que isso tem a ver conosco neste momento? Lembrando para a amada igreja, que a palavra do Senhor diz para nós, que existe um só, o quê? Batismo, não é verdade? Quando muitas pessoas falam assim: você já foi batizado com fogo? Já foi batizado com Espírito? Quando descemos as águas, nós hoje, que já fomos batizados, somos batizados em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Amém. E por que nós usamos essa ordem? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem sabe? Porque primeiro, ele sabe, eita bênção de Deus. Nós temos o Pai, Deus Todo-Poderoso, que se faz primeiro presente. Deus manda o seu Filho sobre a terra, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao subir, ele manda o consolo, o Espírito Santo, para a tua igreja em comunhão. Amém? Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Também escrito no livro de Mateus para nós. Neste momento, então, ele diz que ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Ele não diz: ele vos batizará com o Espírito e também com fogo. Ou vos batizará com o Espírito e com fogo. Não, ele já diz que quando ele vos batizar, já será, aleluias, com o Espírito de Deus, que é o fogo do Senhor, que acende dentro de você. Aleluias. Aquela alegria que você sente no seu coração, o poder de Deus. Ao descer as águas, glória a Deus. E aqui mesmo em Mateus, glória a Deus,
eu vou ler para a igreja, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Ordenança de quem? Quem ordenou isso aqui? Jesus Cristo. Eita Deus da glória. É muito bom ver a igreja cheia do fundamento da palavra do Senhor. Os irmãos todos aptos para responder às questões difíceis da Bíblia, não é verdade? Glória a Deus. Porque eu sei que todo mundo é acanhado, tímido, mas eu sei que a resposta todo mundo sabe. Isso eu tenho certeza. Então não se preocupe não, né? Glória a Deus. E nós vimos que o Senhor nosso Deus nos instruiu a respeito de tudo isso. E o que é você ser batizado na casa do Senhor nos dias de hoje? Irmãos, isso é um cumprimento para que você continue o quê? Sendo um filho do Deus Altíssimo, ao qual o Senhor Jesus Cristo nos possibilitou. Aquele que crer em mim e for batizado, este será salvo. Você conhece o Senhor Jesus Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo, e você é o quê? Você é batizado. Você que veio do mundo, que já aceitou o Senhor Jesus Cristo, que já se batizou. Quando você aceitou o Senhor Jesus, que você sentiu aquela alegria, qual foi a primeira coisa que você queria fazer na sequência da sua vida? Era se batizar, descer as águas, aleluia, porque você fala, eu quero fazer. Temos na palavra do Senhor, que aquele eunuco da rainha de Candace, ali estava ele, aquele etíope, e ele estava lendo a palavra do Senhor. Um homem de Deus chegou para ele e disse, entendes tu o que lê? Ele disse, como eu vou entender se ninguém me explica? E ele começou a conversar com ele e explicar, ao ponto de ele conhecer a palavra de Deus, se comover no seu coração realmente, se arrepender dos seus pecados e dizer para ele, o que me impede de ser batizado? Aleluia, glória a Deus. O que me impede de ser batizado? Tiramos o quê? O empecilho de ser batizado. E vamos descer as águas. Como eu li para os irmãos a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, de Moisés, naquele momento nós vemos que ali o povo passou o mar vermelho. E a palavra do Senhor diz para nós que esse foi como um batismo. Paulo diz para nós, do batismo que eles tiveram, foram todos batizados no mar vermelho. Eles entraram, amados irmãos, nas águas. Eles não entraram nas águas, não é verdade? Se abriu parede por parede e entraram em direção reta. Mas eles foram abaixo das águas que ali estavam, mostrando para nós que eles entraram e passaram do outro lado vivos diante do Senhor. O novo pacto do Senhor, a aliança que o Senhor está fazendo com o seu povo, de salvar eles e levando eles para a terra prometida. Mas antes deles vinham quem? Faraó e os seus soldados, pois Deus disse, vou endurecer o coração de Faraó e mandar que eles persigam você, Moisés. Olha que palavra, às vezes Deus dá umas palavras de alívio para a gente, de consolo, né? Olha que palavra de consolo para Moisés. Ó Moisés, vocês vão passar esse mar vermelho. Não se preocupa não, daqui a pouco eu vou dar um jeito e esse monte de gente vai passar esse mar vermelho. Mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas vocês vão passar esse mar vermelho. Aí o Senhor ainda vai para Moisés e diz assim, olha, mas eu ainda vou endurecer o coração de Faraó e mandar que ele venha perseguir vocês. Eita Deus da glória. Às vezes você acha que você está conquistando uma bênção e tem um problema ainda acontecendo na sua vida para você resolver. Só que Deus já está com a solução para te dar. Ele quer apenas que você marche, que você ande, que você não pare. Aleluia, glória a Deus. Então vieram os soldados. Quando eles viram que o povo de Deus estava passando o mar vermelho, o que eles fizeram? Foram atrás. Mas chegando, passando o mar, o que aconteceu com eles? O que, irmão?
mar engoliu eles. As paredes que o Senhor tinha feito do lado esquerdo e direito, os engoliu. Porque para eles não servia esse batismo. O que nós dizemos com isso? Toda vez que vamos cear aqui na frente. Pois aquele que come indignamente, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Deus. Aleluia. Eles não estavam na comunhão com o Senhor Deus de Israel, que havia tirado o povo do Egito. Por isso eles pereceram ali, porque não tinham comunhão. Quando você se batiza, preste atenção, em arrependimento dos seus pecados, você desce as águas e depois você vai praticar suas nojeiras, seus pecados de novo. Você está fazendo como o faraó e os seus soldados. Você está indignando o batismo do Senhor. E está sendo réu do próprio inferno por você mesmo. Porque eles morreram, não alcançaram o outro lado, porque não estavam em comunhão com o Senhor. Batismo é um grande passo, mas um passo de uma responsabilidade muito grande na vida. Porque uma vez batizado, você não será novamente batizado. Pois existe só o quê? Um só batismo, um só Espírito. Quando você se batizar, e aos já batizados, lembre-se de procurar a sua vida como você prometeu para o Senhor que você seguiria. Vou fazer uma pergunta para a igreja, vamos ver quem responde. Quando Pedro seguiu o Senhor Jesus Cristo, depois de Jesus ter sido capturado e ter sido levado ali para a casa do sogro de Caifás, quando ele estava ali, que Pedro foi atrás, que antes Pedro, o valentão, tinha dito que iria com o Senhor até a morte, mas ele estava escondido. Quando ele chegou, que se acenderam a fogueira e que ele sentou ao redor, o que aconteceu com Pedro? Quem lembra? Pode falar. Eles reconheceram Pedro ali no meio. Olha, eu te conheço. Você faz parte dele. Por quantas vezes isso aconteceu, que eles reconheceram Pedro? 3 vezes. Por 3 vezes. Eita Deus. O que foi que denunciou Pedro para eles? Quem lembra? O que aquele homem disse no final? Olha, até o seu modo de falar é igual o deles. A sua aparência te condenou aqui neste lugar. O seu jeito de andar, o seu modo de falar te condenou. Você realmente é um deles. E Pedro, apavorado, levantou-se para fugir daquele lugar, porque já havia descoberto que ele fazia parte do grupo de Jesus Cristo. E foi quando o único evangelho que nos relata, Lucas, que diz que naquele momento Pedro, quando o galo cantou, ele olhou e viu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor num pátio e ele no outro, e se amargurou. Mas o que eu quero dizer com isso? O que condenou Pedro foi o seu modo de ser, de falar, de agir, de se vestir, de se assentar, de estar com eles naquele momento. Nós somos o quê? Somos o que, Marcos Paulo, que nós somos? Você que tem aí tem um grupo aí. Sal da terra. Isso, Maiara. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Pedro foi reconhecido porque ele estava com Jesus Cristo. Porque ele era de Jesus Cristo. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Você está com o Senhor Jesus Cristo. Você é de Jesus Cristo. Você se batizou, aleluias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você faz parte desse corpo que o Senhor Jesus Cristo lhe concedeu. Então trate de se andar como um crente. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz assim: não seja descrente, mas seja um crente. Então, na palavra do Senhor, seja crente. Seja crente, ande como um crente. Denuncie o seu modo para as pessoas. Deixa que eles descubram que você é. Não é um evangelho como um crente, como dizem. Quantos aqui já não foram trabalhar em algum lugar, ou estudar, ou andar na rua e as pessoas falam: ali tem, aquele homem ali é crente, aquela mulher ali é crente. Quantos já não passaram por essa situação? Vocês estão sendo condenados pelo modo que vocês andam, que vocês falam.
denuncia vocês. E isso é muito lindo, porque estamos sendo julgados aonde? Somos julgados aqui nessa terra para não sermos julgados no céu. Glória a Deus, aleluia. Então trate de se andar adequadamente como um crente. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, quem quiser marcar, fala a respeito também das mulheres. Que a beleza delas não seja o seu exterior, os seus enfeites, os seus colares, mas a beleza seja interior. Porque o homem já fez a mulher bela, por natureza. E isso acompanhe a sua vida. Aos homens, da mesma situação. Que não ande pelo mundo hoje em dia como é de costume. Tem gente hoje em dia que cada 10 palavras, 9 é palavrão. Que você não seja deste modo. Porque no dia que você falar, aqueles que sabem que você é crente, homens, vão dizer: ué, mas o Lucas ele não é crente? Ele é um crente moderno que fala palavrão? Que você não seja aquele que escandalize, não seja pego em lugares indevidos, e não venha dar a desculpa de falar: eu estava pregando a palavra de Deus. Porque isso não vai colar diante de Jesus Cristo. Eita Deus da glória. Que todos, tantos como homens e mulheres, que possamos seguir uma vida casta diante do Senhor nosso Deus. Porque foi isso que Deus designou para você. Se você ouvir essas coisas que hoje está sendo falado aqui, você acha que é pesado demais para você? Então não se batize. Não precisa nem vir mais na igreja. Volte para o mundo. Ou vá para o mundo. Tente algo melhor lá. Quem sabe você vai ficar mais feliz. Porque aqui, esta é a verdadeira palavra de Deus. Qual dos discípulos do Senhor, qual dos 11 discípulos do Senhor Jesus Cristo, que tiveram uma vida de regalia, de luxo, de riqueza, de mordomia, que foram servidos, que fizeram o que quiseram, que se aposentaram, que morreram felizes para sempre? Qual deles? Podem falar agora, me ensina, quem souber. Não teve nenhum. E se você quer ser um crente, um cristão evangélico, é esta vida que você está assumindo diante de Deus. É uma vida de renúncias. O que João disse? Agora, depois que ele já ouviu falar, o que falam deste homem? Olha, os cegos enxergam, os mudos falam, os paralíticos andam. Aleluia! Estes são os sinais. Ele disse então que, olha, o importante agora é que eu diminua e que ele cresça. Aleluia! Quando você tem o Senhor na tua vida, amado irmão, o importante agora é que a tua vida diminua e cresça o Senhor nela. Se para isso for preciso o Senhor mexer lá no teu ego, no principal do teu, porque não pense você que Deus vai mexer naquilo que você, não importa muito você. De repente tem algo que você fala assim: isso na minha vida não importa muito não, Senhor, pode me trabalhar nisso. Negativo. Deus vai trabalhar onde mais dói em você, onde mais importa, onde mais fere, onde mais machuca você, para te tornar um bom soldado de Cristo. Glória a Deus. Para que você seja, no grande dia, um vaso de honra diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque essa é a vontade do Senhor. Porque o batismo, Jesus Cristo, os seus discípulos batizavam, mesmo que o Senhor não batizava, no tempo que Jesus Cristo estava na terra, antes da sua morte e ressurreição, mas os seus discípulos batizavam as pessoas. E quem eram as pessoas que eram batizadas por eles? Eram todos. Eram mulheres, velhos, homens, crianças. Todos vinham para serem batizados para arrependimento de pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, depois de João, ele continuou a sua obra e disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eita Deus! O reino dos céus está próximo. Glória a Deus. E todos iam se chegando ao Senhor e eram batizados. Glória a Deus. E nenhum deles o Senhor impedia aqueles que queriam ser batizados na obra do Senhor nosso Deus. E isso
é muito interessante para nós. No livro de Romanos 6, versículo 3 e 4, diz para nós que o batismo representa a morte e a ressurreição. Se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quando somos batizados nas águas, representa o quê? Você descendo e morrendo. Mas morrendo para as coisas do mundo. E vivendo para Cristo, glória a Deus. Eu sei que em muitos lugares as pessoas batizam por aspersão. O que é isso? Pegar as águas, jogar por cima da sua cabeça, ou jogar um pé de água na tua cara. Mas nós batizamos como? Submersão. Porque se simboliza a morte. Quando uma pessoa morre, o que a gente faz? A gente enterra ela. E amanhã no batismo, nós vamos enterrar as 3 almas que vão se batizar amanhã. Lá no fundo. Vamos pegar eles e levar lá no fundo, né? Para eles largar lá o velho homem deles. Eita Deus! E levantar uma nova criatura diante do Senhor nosso Deus poderoso. Aleluia! E Deus se alegrar por esse, oh Deus da glória, por este ato de sacrifício, de entregar a sua própria vida. Com meu filho, 12 anos de idade, que vai se batizar. Um erro muito comum que eu vejo, e desde pequeno eu vi acontecer e vejo hoje em dia, é assim: não deixa a criança de 12 anos batizar ainda não, porque ele não tem muita noção de pecado. Deixa ele crescer mais para ele ter discernimento, depois ele se batiza. Isto é um erro muito caro para pais e mães. Meu irmão, você vai esperar o seu filho crescer, para ele saber o que é pecado, para ele entrar no pecado, para ele pecar, gostar do pecado, para depois ele falar assim: não está na hora não, vamos batizar não. Ou aqueles jovens que falam assim: ai, não quero me batizar agora não. Por que você não quer se batizar agora? Ah, porque tem muito pecado gostoso por aí que eu quero cometer. Batizado ou não, esses vão cometer o pecado. Jesus Cristo com 12 anos já estava pregando a obra de seu pai, quando foi no templo que seus pais encontraram. E todos eram batizados pelo Senhor. Nós temos uma simbologia. Batizamos dos 12 anos para cima. É o que nós fazemos. Mas não que seja uma regra bíblica para nós. Mas é para nós um costume nosso. Pela idade da criança, pelo seu senso, pela sua cabeça. Isso nós fazemos. Mas o importante é que seja batizado, cumprindo com a palavra do Senhor. Eu pergunto para a igreja: Jesus Cristo tinha pecado? Irmão, Jesus Cristo tinha pecado? Não. E Jesus Cristo foi o quê? Foi batizado. João olhou para ele e falou assim: peraí, o que está acontecendo? Sou eu que necessito ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Ele fala assim: opa, para aí, vamos, faça, para que se cumpra agora, aleluias. E quando Jesus Cristo é batizado, aleluias, eita Deus tremendo, eles tiveram um testemunho vivo de quem era Jesus Cristo, pois do céu ouviram uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eita Deus da glória. O Senhor sentiu alegria, e o Senhor sente alegria pela sua vida. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, nós temos o quê? Um só batismo. Se você já se batizou, continue diante do Senhor Jesus Cristo. Se você vai se batizar, eu recomendo que faça isso mesmo. Paulo, ele diz assim, ó, livro de Atos, capítulo 22, Paulo ele começa a comentar sobre como foi o seu batismo. Ele falou que um homem chamado Ananias chegou para ele, o pegou e disse: vamos, agora que você se batize e se lave dos seus pecados. Eita Deus da glória, se lave dos seus pecados. E Paulo disse que ele foi batizado e sentiu um êxtase muito grande, e o Senhor que falava com ele. Eita Deus da glória. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar aqueles que vão se batizar. Se ainda tem alguém que vai se batizar amanhã, né? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar. E até lá estaremos juntos diante da glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? As palmas para o Senhor nosso Deus.
tempo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, amanhã nós temos que ir um pouquinho mais cedo, porque nesse calor e tempo de festa lá em Nazaré fica cheio de pessoas bagunçando, de som muito alto, não atrapalha.